Stephen King é um dos escritores mais famosos e mais ricos do mundo e já vendeu mais de 400 milhões de cópias todos os seus livros. É muita coisa. E é claro, se o livro é bem vendido, vai ter uma adaptação no cinema. Tem gente que quando tem uma ideia, a gente reza para elas esquecerem. E ele já teve vários dos seus livros adaptados, como por exemplo o mais famoso, Witch, tanto a versão dos anos 90 quanto a versão atual dos filmes e da série Bem-vinda a Derry. Mas ele nem sempre gostou do que Hollywood fez com suas obras. Por exemplo, O Nevoeiro, cuja história é bem diferente, principalmente o final. Foi muito diferente do livro, mas vamos combinar aqui que o do cinema foi muito melhor do que o que está escrito pelo autor. Enfim, só tô dizendo a verdade. Na verdade, fui pesquisar e o que ele estava reclamando é da série do Nevoeiro, que essa sim foi uma merda. O final do filme ele gostou muito e até se arrependeu de não ter feito isso no seu conto original. E olha que eu também solto. Nossa, não é um merchan-man mesmo, hein? E também ele não gostou muito do que fizeram com a sua obra O Iluminado, que foi dirigido por Stanley Kubrick. Não sei se é assim que fala. Ele disse que ele mudou muita coisa e que o diretor não entendeu o que ele quis dizer com tal cena. Enfim, ele reclamou, ele gosta de reclamar. Ai, reclamar não vai trazer uma solução. Eu não quero uma solução, filho. Eu só quero tirar do meu peito só e colocar na internet. Tanto que ele produziu uma versão nova pra TV, mas foi uma merda e ninguém gostou. Depois disso ele poderia ter desistido de tentar, poderia, mas não, ele foi lá e fez de novo, só que dessa vez ele seria o diretor do filme. Já avisei que vai dar merda isso. Seria a sua primeira experiência como diretor e iria ser a última, porque, enfim, você já vai entender, mas ele iria dirigir um filme baseado em um de seus contos, e esse filme era Comboio do Terror. E aí pessoas, eu sou o Ultra e esse filme Comboio do Terror, pra vocês terem uma noção, tem 5.4 no IMDb e simplesmente 14% de aprovação no Rotten. Meu Deus, Steven, o que você fez, irmão? Na verdade, esse filme foi lançado numa época em que o escritor estava ali com alguns problemas com Coca. E eu não tô falando daquela geladinha lá não, é a versão proibida dela de quando ela era vendida no início do século XX. E por causa disso ele se perdeu muito na direção desse filme. Eu não sei se o filme ficaria um pouco melhor sem essa coisa dele no meio, mas eu acho sinceramente que não tinha salvação pra esse que é um dos piores filmes da história. O filme já começa com um letreiro parecendo ficção científica, dizendo que um cometa passou na Terra a sei lá quantos quilômetros e que a cauda dele, enquanto ela estiver passando pela Terra, as máquinas ganharão vida. Ou seja, uma versão pobre e desinteressante de um filme do Transformers. Pai tá precisando de 50 conto emprestado. Mês que vem eu pago. E as máquinas do mundo inteiro ganham vida, ou pelo menos as máquinas que o roteiro quer que se movam sozinhos. Vocês já vão entender isso. E é claro, apenas nos Estados Unidos, porque, né, enfim, isso aqui é um filme americano, então ele vai se passar em alguma cidade americana e é isso. E o pior, vai ser um posto de gasolina. As máquinas já começam a se rebelar contra os humanos e quem é o primeiro que sofre com isso é um cara que vai ali sacar o seu dinheiro e não consegue porque a máquina fica chamando ele de babaca. Inclusive quem é esse cara aí é o próprio Stephen King, literalmente ele. Essa máquina tá me chamando de babaca? Carai! Enfim, chamar você de babaca é a coisa que qualquer banco quer dizer pro cliente, né? Que você é burro, que você é otário, pobre. Eu não vou conversar com você porque você é burro. Mas temos o letreiro mais anos 80 possível e quase um acidente, porque de repente uma ponte elevadiça sobe na hora errada e acaba causando alguns acidentes. Eu errei aqui no roteiro, tá? Não é um quase acidente, rolou vários. Bom. Já dá indícios, né, que esse filme foi um pouquinho caro, né, para destruir tanto veículo. E finalmente temos o protagonista desse filme, o caminhão do Duende Verde. E eu, como fã do Homem-Aranha, devo dizer que adorei o design e apoio muito e teria um caminhão desse. Spider-Man does whatever a spider can. Algumas máquinas ainda enlouquecem, por exemplo, numa sala de jogos. E acredite ou não, este carinha aí é Gus Fring. E um dos frentistas que vai abastecer o caminhão tem um problema com a mangueira de gasolina que não tá abastecendo e para tentar fazer alguma coisa ele coloca a mangueira na boca apontada para ele mesmo. É simplesmente incrível o roteiro, é inacreditável. O Bill, esse cara aí que tem assim uma cara de drogado, não sei, vai ver porque ele é filho do Martin Sheen e irmão do Charlie Sheen. Ou seja, Stephen King não era o único drogado na sala não. Vamos usar droga! O drama dele aqui é que ele tá sendo explorado pelo chefe, mas pouco importa porque o assunto do filme são as máquinas e elas começam a dar as caras. Quando uma faca elétrica ganha vida e ataca a garçonete, que poderia facilmente jogar a faca longe, mas era o Stephen King que estava dirigindo e roteirizando esse filme. Então daqui pra frente é só pra trás. Esqueci de falar, mas nesta hora o Gus Fring é hipnotizado e acaba sendo morto pelas máquinas de arcade ali. Ou seja, jogar videogame é perigoso desde essa época.
E no jogo de beisebol de crianças, o treinador vai pagar um refri pra elas, né? Porque elas ganharam a partida, mas a máquina fica doida e atinge o treinador com uma força, tipo assim, uma força e uma pressão de uma bala de sniper. Simplesmente os refris matam o treinador, indicando que refri mata. É verdade. Exceto os que me patrocinarem, é claro. Se quiserem aí, né? Só tô dizendo. E depois, as crianças, elas são simplesmente esmagadas por um rolo compressor. Coisa leve. Olha o rolo compressor! Uma consegue escapar e foi perseguido por um cortador de grama no meio do caminho. Tipo assim, foda-se, o cortador de grama, ela vai, tipo assim, a 4 km por hora. Na estrada temos um homem e uma mulher no carro, cujo homem, né, estava tentando assediá-la. Ter quebrado uma antena ou alguma coisa assim. Onde você vai, queridinha? Isso depende de quanto tempo puder conter sua mão. Mas eles acabam parando no mesmo posto de antes e o caminhão do Duende Verde ganha vida e quase atropela os dois. E eu vou dizer aqui que, nenhuma das mortes desse filme você leva a sério, porque o diretor não consegue trazer o terror para estas cenas. E também porque a maioria das cenas tem um rock tocando. E combinamos, isso não cruza com um terror, simplesmente não dá. Vocês lembram daquela música dos filmes Fenômena, que inclusive tem vídeo no canal, que tocavam do nada e não faziam sentido com a cena? Aqui é com um rock que, tipo assim, vem em cenas sérias que não precisava. Oh, parabéns, viu, seu cocô? Com esse monte de personagem, já ainda cabe mais dois, porque Connie e Kurtz, que são um casal recém-casado, que, pelo amor de Deus, cara, no dublado a voz da mulher é insuportável de horrível. Fina que dói os ouvidos, cara. Cala a boca! E enquanto eles são atacados, o posto... eu esqueci de dizer, tá? Mas o pai do menino que sobreviveu lá, do jogo de beisebol, é o que tomou diesel na cara e foi pra procurar o filho e morreu de forma ridícula sendo atropelado. Eu não devia rir, mas enfim, o filme ele não traz seriedade alguma pra morte desse cara. Aquele casal acaba chegando no posto e graças ao círculo de caminhões, o cara fica tentando pegar uma brecha ali pra entrar, só que ele é burro e acaba virando o carro. Billy e Brett salvam os dois idiotas e o dono do posto acaba resolvendo usar sua bazuca Rocket Launcher! Agora, por que ele não usa essa bazuca contra todos os outros caminhões? Porque isso seria muito inteligente da parte do Stephen King e ele estava na jamba quando fez esse filme, ou seja, nada vai fazer sentido. Billy e Brett vão apurar no dono para ver as armas dele, né, para se defender, mas olha, já que os caminhões só estão lá fora andando em círculos, não precisaria fazer nada, apenas esperar a própria gasolina deles acabar. Até a própria Brett diz isso, mas tipo assim, pra que facilitar as coisas quando você pode complicar as coisas, né? Porque você não facilita. Esqueci de dizer, mas o Billy e a Brett agora ficam nesse romance aí, né? Que, enfim, qual é o melhor momento pra você achar um par romântico do que no fim do mundo, né? Estou tocando a nossa canção. A garçonete de repente surta e começa a xingar os caminhões do nada, simplesmente do nada. A forma mais idiota de tentar criar um perigo pro filme. Essa personagem só surgiu pra ser atacada por uma faca e fazer isso. E é óbvio que, bom, as máquinas, seja lá como elas são controladas ou como elas ganham vida, sei lá, elas não gostam muito de serem insultadas. Mas eu gosto muito de insultar essa porcaria dessa moto. Acho que as máquinas têm um pavio curto, né? E ela quase é atropelada. Mas as máquinas apenas desligam a energia do local. Bom, elas foram ainda pacientes no fim das contas. E o vendedor de bíblia abusivo, né? Enfim, que quis abusar da atual namorada do Billy. Bom, esse cara tá pedindo socorro lá fora. E o Billy, que poderia muito bem abandonar esse cara, mas ele é um bom samaritano, então ele vai junto do marido da mulher irritante pra buscar o cara pelo esgoto. Só que as máquinas percebem e acabam matando o coitado não, quer dizer, o filho da puta. Né? E eles acabam encontrando o Deck, aquele menino que fugiu do jogo de beisebol. Me ajuda, Bill! Meu Deus, aquele é o Deck. Quem? Socorro!
E, né, dá pra ver aqui que pela cara do moleque que ele não tá muito em perigo, não, tá ligado? Porque ele, não, sei lá, não convence muito. É igual todo o resto desse filme. Não consegue, né? E ainda mais depois que ele descobre que o seu pai foi morto por um dos caminhões, também mais uma cena que não tem peso nenhum, porque, enfim, bom, enfim, ele é só mais um garoto órfão no mundo. Esse filme tem muitos problemas, e eu sei que isso é uma coisa dos anos 80 até, eu acho. Muitos filmes têm um ritmo muito parado, tipo, muito mesmo. Parece que já passou muito tempo, mas na verdade, no momento passamos apenas de 1 hora de filme, e já parece que me passaram 2 horas. Estou cansado, jefe. Bom, com finalmente as máquinas atacando pra valer com uma metralhadora, não só basta ter tido este ataque, a garçonete de novo dá o seu ataque agora, né, com muitos insultos sem sentido, e ela acaba sendo morta. Ah, graças a Deus. E aqui mais uma vez temos uma brilhante inserção de rock numa cena de morte. É igual Fenômeno mesmo, cara. Eu não sei o que o Stephen King achou que botar AC/DC pra cena de morte seria uma boa ideia. Isso me faz lembrar da entrevista que ele fez com o George Martin, o autor de Game of Thrones, onde o George Martin diz que ele escreveu 3 capítulos em 3 meses e o Stephen escreveu 3 livros em 3 meses. Agora sabemos o porquê, né? Porque ele tinha um baita combustível de ideias feito a pó, que inclusive ele usou nesse filme, e olha só o que temos, né? Nem sempre drugs vão te dar boas ideias, né? Como, por exemplo, aqui nesse filme a gente percebeu que não deu uma boa ideia. E o garoto percebe que as máquinas estão falando em código Morse e que eles querem combustível, porque tá acabando, óbvio, né? Ficar dando voltas no posto por nada, é claro que iriam ficar sem. Eu quero beber até cair. Bom, eles poderiam deixar ele acabar o combustível deles? Poderiam, mas eles escolhem virar frentistas e enfim, abastecer todos os caminhões. E é claro o que tá tocando nessa hora. E depois vem um exército de caminhões ali pra abastecer, mas simplesmente todo mundo tá cansado. Não podemos levar a vida de volta ao nosso planeta. Então o destino trouxe sua recompensa. Eu entendi a referência. Trabalhar de frentista é pesado mesmo, né? Principalmente na greve dos caminhoneiros. Tanto que o Billy fica tão cansado que começa a delirar, falando coisas absurdas, coisas de alien, esses papos meio loucos. Eu não consigo pegar um fenômeno da nossa Terra tão alienígena que existe, tão diferente de todos os outros. Bom, o plano deles é pegar e ir pelos esgotos, porque é bem espaçoso e seguro. Talvez o cheiro incomode, mas enfim, o que é um peido pra quem tá cagado. As máquinas já estão com uma suspeita de que algo tá rolando ali, né? Que eles estão na maldade. Enfim, o cara tá suspeito. Bom, é o começo de 2026, então eu tô permitido falar desses memes aí que ainda estão novos. Bom, na situação das máquinas, tudo fica pior quando o Bill explode a metralhadora e aí finalmente as máquinas destroem a conveniência. Demorou 50 minutos de filme, mas finalmente eles conseguiram. E o Bill, ele tinha comentado anteriormente sobre uma ilha que fica próximo dali que não tem eletricidade, que era um lugar de paz e tal. Então a próxima missão daquele grupo é ir até lá. Mas o verdadeiro comboio do terror vai atrás deles, cheio de caminhões e carros, e é óbvio, AC/DC tocando junto. Quando chegam no cais, o caminhão do Duende Verde está atrás deles, o maior vilão desse filme. Mas o Bill usa a bazuca para finalizar de vez o caminhão, e este filme que acaba com eles indo para sei lá onde. Tenho certeza que tudo vai ficar bem. O filme Comboio do Terror custou 10 milhões e faturou 7, sendo um fracasso total de bilheteria e de público, porque o público odiou esse filme. E até porque ele não possui nenhuma qualidade, simplesmente isso, tá? Porque o filme ele só te deixa com raiva dos personagens, da trama, dos caminhões, nem o café que serviu no set devia ser bom. E também tem um motivo também, né, o Stephen King, que é o diretor e o roteirista, bom, né, estar daquele jeito na maioria da produção do filme. Foda. E é isso, tá ligado? Esse filme que você que gosta de filme trash, pode até gostar de algumas cenas aqui, né? Você que é fã de AC/DC, eu acho que não tem nenhum cara aposentado aqui assistindo, mas até você que é fã da banda vai odiar este filme, porque as músicas entram em momentos que não precisavam e que não fazem sentido algum. O Stephen King quis fazer tudo do jeito dele, o problema já começou com essa ideia, já que ele tinha todos aqueles problemas ali que eu te falei e nunca mais ele fez algo do tipo, graças a Deus. E bom, né? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mais um Trash. Deixe seu like e se inscreve aí. Mas por favor, compartilhe esse vídeo com um amigo ou amiga pra nós aqui crescer e dominar esse YouTube. Então, é isso. Valeu. Fui.